E o Rio também está pegando fogo, né, Luana? Porque 2 parlamentares muito influentes, muito conhecidos, foram alvo de operação da Polícia Federal. Eles 2 são do Rio de Janeiro, foram eleitos, né, pelo Rio de Janeiro. A Polícia Federal diz que as movimentações suspeitas ligadas aos desvios das cotas parlamentares por integrantes do PL, os 2 são desse partido do PL, somam mais de 27 milhões de reais. Ontem, 2 deputados do Rio foram alvo dessa ação da Polícia Militar, ou foram alvos, né? Em um dos endereços ligados ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, os agentes encontraram 430 mil reais em notas de 100, guardados em um saco de lixo. O dinheiro estava em um flat, onde o deputado se hospeda quando está em Brasília. Mais tarde, o parlamentar convocou a imprensa para se explicar. Disse que o dinheiro surgiu da venda de um imóvel em Minas Gerais. Sóstenes Cavalcante ainda falou que não tem nada a temer. Eu quero dizer que essa investigação é mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Quero reiterar, desafio aqui o presidente Lula, trazer o Lulinha, o senador, vice-líder do governo Lula no Senado, botar a Câmara, o olhar nas câmaras e explicar ao povo brasileiro como eu estou fazendo. Sabe por que faço isso? Porque quem não deve, não teme. Eu não tenho nada a temer. A polícia foi lá hoje às 6 horas da manhã, fez o seu papel, cumpriu a sua diligência e quero terminar, porque sei que já vai ser a pergunta de todos os senhores e das senhoras, dizer que sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. É mesmo? Eu não sabia disso. O interessante, para quem não está acompanhando por imagens, é que Sóstenes Cavalcante é um político muito eloquente, ele está habituado a falar com muita fluência sempre, o tempo todo, a respeito de diversos assuntos, sobretudo esses assuntos relacionados às pautas políticas e quando existe um embate direto, né, entre as pautas conservadoras e as pautas mais progressistas. Ele fala com muita fluência, ele fala sempre... vem de dentro, né? Uma coisa que parece que vem de dentro dele. E nesse caso aqui, no momento da explicação em que ele falava, e aí quando ele respondeu a essa questão do imóvel, ele estava segurando algumas folhas de papel, ele leu, que é algo diferente do que a gente está habituado a acompanhar nos discursos de Sóstenes Cavalcante. Então, ali, claramente, orientação de algum advogado que deve ter dito, olha, atenha-se a isso, atenha-se a esse texto aqui, e passou para ele o texto que neste momento exato em que ele falava sobre o dinheiro que foi encontrado nessas sacolas, ele parou e leu o texto. O Sóstenes Cavalcante sugeriu ainda que a Polícia Federal, né, mais de uma vez, aliás, ao longo de toda essa explicação, ele sugeriu que a Polícia Federal investigue o filho de Lula por suposto envolvimento nas fraudes do INSS e que a luta do PL é a luta de enfrentar a esquerda. Nós vamos continuar a nossa luta enfrentando a esquerda, que na verdade o que eles querem com esse tipo de operação? Ocultar, como é que falaram aí o nome do Lulinha? O amigo? Filho do cara. O filho do cara. Eles querem ocultar com esta investigação e botar um pano de fundo para que ninguém saiba do Brasil quem é o filho do cara. Mas nós da CPMI vamos atrás do filho do cara, porque o Brasil precisa conhecer quem é quem neste país. Na campanha de 2022, Sóstenes Cavalcante declarou à Justiça Eleitoral que tinha menos de R$5 mil nas contas bancárias. E o outro deputado investigado pela PF é Carlos Jordi. A suspeita é que eles tenham desviado dinheiro da cota parlamentar por meio de assessores e parentes. A verba é usada por deputados e senadores para as despesas ligadas ao mandato,
como passagens aéreas, alimentação, aluguel de carros e combustível. O valor a que cada político tem direito varia de acordo com o estado de origem. No caso de Sóstenes, Cavalcante e Carlos Jordi, a cota é de R$ 41.500 por mês. Sóstenes ainda ganha um valor extra de R$ 1.300 por ocupar o cargo de líder do PL. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Num relatório enviado à Corte, a PF aponta que assessores do PL movimentaram R$ 27.800.000 nos anos de 2023 e 2024. De acordo com o documento, uma parte expressiva dessas transações permanece sem identificação de origem ou destino. O ministro Flávio Dino determinou a quebra do sigilo bancário dos dois deputados no período de maio de 2018 a dezembro de 2024. E aí, né, Luana, falando sobre o Carlos Jordi, ontem foi o primeiro a se manifestar, foi logo no início da manhã, logo depois da operação. Ele colocou um post nas redes sociais dizendo que essa operação, vou tentar me lembrar, Pablito, você lembra o termo que ele usou? Era phishing... tá no vídeo, a gente vai usar exatamente esse vídeo agora, em que ele diz que é um tipo de operação em que se joga uma rede e o que pegar, pegou, né? É uma tentativa, seria uma operação aleatória para tentar encontrar alguma coisa no que for apreendido pela Polícia Federal. Mas o que a Polícia Federal diz? Que chegou aos parlamentares, depois de analisar o material de uma outra operação, que mirou os assessores deles. Essa operação aconteceu há 1 ano. Para a Polícia Federal, há indícios de que Sóstenes e Jordi usaram empresas de fachada para simular aluguéis de carros e assim lavar dinheiro da cota parlamentar. Como um dos indícios da fraude, os investigadores destacam que a empresa usada pelos deputados tem apenas 5 veículos para negociar. Os dois políticos do PL dizem que sempre alugaram carros numa única companhia, sem nunca ter havido problemas. E aí o Carlos Jordi, nesse vídeo, né, que eu citei, Pablo Fernandes colocou aqui, a gente vai ouvir exatamente esse termo que ele usa para falar sobre essas operações que normalmente seriam aleatórias. Vamos acompanhar. Novamente, essa busca e apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória, é fishing expedition. Eu não vou me deixar abalar com isso. Fishing expedition. É isso, seria uma pesca probatória. É quando você lança a rede e o que vier de prova veio. Polícia Federal diz que não, diz que está balizada em uma outra operação e que tem indícios fortes disso, né? Que o esquema seria esse. Eles têm direito a essa cota parlamentar, mas a cota parlamentar ela pode cegar, não é um dinheiro que vai e cai na conta assim automaticamente. Precisa existir a comprovação de que esse dinheiro foi usado. Por exemplo, no aluguel de carros. Então, é necessária a apresentação de uma nota com o valor do aluguel do carro para que a cota entre na conta dos parlamentares, dos assessores, enfim, de quem for responsável por administrar esse dinheiro. E a suspeita é justamente essa, de que essas empresas que fornecem as notas, que são empresas fantasmas, que esses serviços eles não foram prestados. São notas que surgem, que brotam de empresas que seriam laranjas, e aí esse dinheiro entra livre, entra limpo para os parlamentares. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Questionado ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou sobre a operação contra os parlamentares. A Câmara não tem compromisso em estar protegendo aquilo que não é correto. A Câmara dos Deputados não tem essa função, muito menos o presidente. Claro que quando a gente tem um colega que é alvo de qualquer ação
do judiciário, seja ela qual for, nós não ficamos felizes com isso, né? Ninguém fica feliz com isso, mas que o Poder Judiciário está cumprindo o seu papel e nós não vamos aqui estar defendendo aquilo que não se pode defender. Não sei nem assim ainda a motivação, qual foi da busca, apenas recebi a ligação do diretor-geral da Polícia Federal. Sempre acontece isso quando tem algo em relação a algum parlamentar, ele liga para avisar. Me parece que é uma investigação sobre questão de gabinete, não sei a fundo o que tem ou o que não tem, por isso que eu não quero aqui fazer pré-julgamento. E vamos aí acompanhar e de certa forma colocar sempre a Câmara à disposição. Antes de seguir com mais informações, Luana, desculpa, hoje eu tô falastrona, desculpa. Nada. Não, antes de seguir com essa fala aí do Hugo Motta, se deu em um café da manhã com jornalistas, em que o nosso colega, o Afonso Marangoni, foi até lá, estava contando tudo pra gente desde cedinho sobre a operação, e aí foi nesse encontro com o Hugo Motta. Eu só queria, Luana, fazer um histórico aqui, trazer um histórico a respeito do líder do PL na Câmara dos Deputados. Os nossos ouvintes, eles estão habituados a ouvir esse nome que é um tanto diferente, né? Sóstenes Cavalcante, que foi eleito deputado pelo PL do Rio de Janeiro. Tem um filme que, inclusive, tem indicação para o Oscar, né? Pré-indicação para o Oscar, que é o Apocalipse nos Trópicos, que mostra a relação do Sóstenes Cavalcante com Silas Malafaia, que é um pastor muito poderoso no Rio de Janeiro, é um líder evangélico super poderoso. E esse documentário, ele mostra também a relação de Silas Malafaia com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí essa indicação, essa nomeação praticamente de Silas Malafaia, de Sóstenes Cavalcante, como um representante, seja dessa ala evangélica, seja do próprio partido do PL, dentro do Congresso Nacional. Sóstenes Cavalcante, então, seria a voz de Silas Malafaia dentro do Congresso Nacional. E aí, em abril deste ano, o Sóstenes Cavalcante foi até as redes sociais e fez um post falando do nosso queridíssimo Ricardo Boechat. Boechat, para quem se lembra, em 2015, o Boechat teve uma discussão com o Silas Malafaia. O Boechat estava fazendo críticas a Silas Malafaia pela incitação de discurso de intolerância religiosa, porque ele é também um líder evangélico muito eloquente. E aí, o Boechat, daquele jeito, né, do Boechat, você se lembra dessa época, falou: Silas Malafaia vai procurar uma rola, não enche o meu saco, você é um paspalhão, pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia, e agora vai querer me processar. E aí houve, né, essa batalha judicial. Neste ano aqui de 2025, Sóstenes Cavalcante falou do Boechat, porque viralizou, né, de novo, essa fala aí do Boechat para Silas Malafaia, e aí o Sóstenes postou o quê? E por isso perdeu o processo, perdeu e teve que se retratar. Não teve nada disso, tá? Fake news. E aí, continua aqui o post de Sóstenes Cavalcante. Teve um acidente aéreo. Foi assim que Sóstenes Cavalcante se referiu a esse episódio aí de discussão do nosso queridíssimo Ricardo Boechat e Silas Malafaia em 2015. Só para fazer esse histórico, trazer esse histórico, Luana, porque talvez os nossos ouvintes se lembrem, mas não estão exatamente ligando, né, juntando as ideias uma coisa a outra. Foi no começo ali, nos primeiros meses de 2025 que o Sóstenes Cavalcante aprontou essa lambança nas redes sociais. Cruel, né? Bom, o presidente da Câmara, o Hugo Motta, ainda disse que a cassação do deputado, do mandato do deputado Alexandre Ramagem do PL em ato da mesa diretora buscou evitar um estresse institucional. Já que ele está condenado ao regime fechado, ele está no exterior. Claro que se ele decidir ficar no exterior, ele não vai cumprir o mandato, como o deputado Eduardo Bolsonaro não cumpriu. Se ele voltar para o Brasil, ele também não vai cumprir o mandato, porque ele vai estar cumprindo a pena que ele foi condenado. Então, diante disso, a mesa decidiu que ele não irá conseguir exercer o mandato.
O próprio Alexandre Ramagem, que fugiu aos Estados Unidos, se manifestou. O ex-diretor da ABIN foi condenado a 16 anos de prisão pela tentativa de golpe. O presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada, pela mesa da casa, por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os requerimentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco, marionete, nas mãos de um ministro do STF. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento.